Você quer gabaritar a prova da PM Paraná, PM São Paulo e vários concursos policiais? Então, vem comigo, vou te dar dicas de história fundamentais, porque você já cansou de estudar um monte de disciplinas, agarrar na matemática e aí perder questões de história que são relativamente rápidas e fáceis de você aprender. Então, siga agora as minhas dicas e claro, pessoal, olha lá, me siga no Instagram, @professor Seja Henrique. Vamos falar agora de um tema, cara, que é sensacional. Tanto em termos, sensacional, porque é um assunto que despenca nas provas, como é um assunto legal de estudar. Olha aí, estamos falando da questão da migração europeia, dos países que vão para lá, da xenofobia e da origem desses países. Hoje, como a Europa é muito miscigenada, devido a longos anos de migrações, veja a questão, a seleção de futebol da França, campeã da Copa de 2018, possui mais da metade dos seus jogadores de origem africano-árabe. Ela é conhecida no seu país como um Black and Bleu. Uma razão para o aumento da diversidade étnica, racial e religiosa na Europa. Pessoal, o que é essa diversidade religiosa que nós estamos falando aqui? Principalmente população de origem islâmica. Tanto que alguns analistas têm falado da xenofobia bastante frequente e cada vez maior. Ou seja, xenofobia é a aversão a estrangeiros. Você tem uma relação direta com os islâmicos, ao ponto de alguns falarem islamofobia. Então, olha só, a crescente imigração de pessoas de países em conflito étnico na África, ex-colônias europeias na África e na Ásia e de nações desenvolvidas na Oceania e nas Américas a partir dos anos 1940. O que nós podemos excluir aqui nesta questão? Oceania, porque a maioria dos conflitos que você tem em termos de guerras civis, por exemplo, estão em áreas subdesenvolvidas. A América Latina, você tem o caso da Colômbia, das Farc, mas que é uma guerrilha que não chega a ter tantos confrontos, como é o caso na África, você tem a República Centro-Africana, que o Brasil lidera uma missão de paz da ONU, a MINUSCA. É uma forma de conquistarmos pontos na Organização das Nações Unidas para uma futura ampliação das suas cadeiras, por exemplo. Agora volta aqui. Pessoal, o que tem a ver? Os países subdesenvolvidos são caracterizados pela estabilidade, pelo desenvolvimento, pela riqueza, pela qualidade de vida. Então, quando falamos em conflitos étnicos e guerras civis, normalmente são ex-países que pertenciam à União Soviética, ex-países socialistas ou países africanos. E o que tem em comum entre esses países, esses locais? Você sabe o que tem de semelhante na África, nos Balcãs, que é o centro europeu ao norte da Grécia, e no Cáucaso, que é aquela região rica em petróleo e gás natural entre o Cáspio e o Mar Negro? Se não, clique aqui no card que você irá descobrir. Agora vamos continuar, pessoal. As nações desenvolvidas, todo o conflito que falar que desenvolvido você corta, tá? Então, olha só, na questão anterior, letra B, a crescente imigração de pessoas vindas de países em guerra no Oriente Médio e em países em independência na Ásia e na África na Ásia e nas nações pobres. África, Ásia e Américas a partir dos anos 70. E aí, cara, o que você me diz? É isso aí, é o processo de descolonização afroasiática, que é um dos temas mais importantes, que são as independências dos países africanos em relação às suas antigas metrópoles europeias. Outro assunto importantíssimo. Se você quiser saber mais e qual é a correlação que existe entre o imperialismo e a descolonização afroasiática, como as guerras civis, clique aqui no card que você irá saber. Vamos lá? Olha só, é a letra B. Inclusive, há uma relação direta das ex-colônias com a origem dos imigrantes que vão para a Europa. A maioria dos argelinos, pense aí que era uma colônia da França, então o cara que é islâmico, que é árabe, ele sabe falar francês. Buscando uma melhor oportunidade de vida na Europa,
Que país que provavelmente ele vai procurar? Há uma chance muito maior para a França, ele fala francês, da mesma forma o egípcio, né? Se vai para a Europa, o principal destino que ele procura é o Reino Unido. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.